A gente volta falando do noticiário internacional, da guerra do Oriente Médio. Israel voltou a atacar o Líbano, apesar do cessar-fogo com Hezbollah, que tinha entrado em vigor ontem. Pelo menos 20 pessoas morreram nessa nova ofensiva. Segundo a agência estatal do Líbano, aviões de Israel atingiram diversos locais no país. Um militar israelense afirmou que os ataques aconteceram depois que o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, lançou mais de 50 projéteis contra tropas no sul do Líbano, tropas israelenses. As forças de Israel também anunciaram a morte de um soldado neste sábado, depois dos ataques do Hezbollah. E o Irã e os Estados Unidos estão falando versões diferentes sobre a situação do Estreito de Hormuz. Os militares iranianos anunciaram numa emissora estatal que o estreito está fechado novamente. O Comando Militar Conjunto do Irã justificou esse novo fechamento, citando exatamente esses ataques de hoje no Líbano. O acordo assinado entre Washington e Teherã prevê o fim dos combates em todas as frentes, incluindo o território libanês. Esse acordo não teve a participação de Israel, mas Israel acabou aceitando um cessar-fogo com Hezbollah nesta sexta-feira. Os Estados Unidos estão dizendo que o Estreito de Hormuz está aberto e que mais de 50 embarcações já passaram hoje pela região. O presidente Donald Trump diz que não vai haver cobrança de taxas no Estreito de Hormuz, mesmo depois do fim do cessar-fogo, que é outra coisa que o Irã também nega. Sobre esse fecha ou não fecha o Estreito de Hormuz, nessa volatilidade que vemos por causa dessa guerra, já está aqui comigo o nosso analista de economia, Gabriel Monteiro. Gabriel, a gente mal respirou aliviado do mercado de petróleo ter sofrido uma redução bem importante no preço dos barris, dos tipos de petróleo mais negociados no mundo todo. E agora, hein? Qual é o impacto que a gente pode esperar? Ótima noite a você, Thaís, toda a nossa audiência. Para dois países que estão dispostos a negociar, parece que as versões ainda estão muito diferentes, né? Muito distintas. O próprio Irã garante que não terá cobrança de pedágios durante os 60 dias de negociação, mas depois disso não fala nada sobre e já montou uma plataforma para cobrar pedágio, inclusive usando criptomoedas ali na região. Os Estados Unidos dizem que não vai ter pedágio e, se tiver, quem vai cobrar são os americanos pelos serviços prestados ao Golfo. Então, há uma diferença de versões. Caso qualquer uma destas saia vencedora, será terrível para o comércio internacional. Afinal, há uma convenção da ONU de Direitos do Mar que breca a cobrança de pedágio, por exemplo, para passagem nestas rotas marítimas e que seria desrespeitada e encarecer estruturalmente o tráfego de petróleo por ali, que é uma rota muito importante. Falando do agora, a gente viu durante essas 2 semanas, quando havia expectativa do memorando de entendimentos que foi assinado na quinta-feira, o petróleo bateu o menor nível desde o começo da guerra, desde o primeiro dia da guerra, que o petróleo não batia nos $78. E ele voltou para esses patamares. A gente não tem petróleo aberto agora, então não dá para saber quanto é que vai estar a commodity ao longo da próxima semana, mas o que a gente tem são aqueles contratos perpétuos que tentam projetar ou estimar o valor do petróleo. Eles são negociados em plataformas digitais e estão apontando para uma alta de mais de 2% só neste sábado. É um banho de água fria para o mercado, que estava esperando um avanço de negociações, mas é muito mais preocupante de forma estrutural. Por quê? Preço baixo, Thaís, não significa que o mercado voltou ao normal. A gente está muito longe disso. E temos os estoques no mundo que estão acelerando o consumo. Os estoques estão indo embora. Aqueles estoques regulatórios que os países usam em momentos extremos, na OCDE estão no menor nível desde 1990 e dentro dos Estados Unidos o menor nível de estoques regulatórios desde 1983. Então, mais de 40 anos que a gente não vê esse cenário de estoques tão baixos. É um problema porque, caso o Estreito de Hormuz seja fechado mesmo, aí a gente tem a garantia por mais um longo tempo, as negociações não saiam do lugar, a gente está chegando num ponto crítico de estrangulamento que pode fazer com que o petróleo ele fique mais caro, não só enquanto a guerra acontecer, mas assim que ela acabar por muito, muito mais tempo. Isso precisa ser resolvido logo, tá, Thaís?